Donald Trump surpreendeu ao anunciar agora há pouco tarifas de 50% em cima de produtos importados do Brasil. Depois de acusar o país de ser injusto no comércio com os Estados Unidos, o presidente americano mandou uma carta pública ao presidente Lula. E, de acordo com Trump, um motivo fundamental para essa tarifa é o de que o Brasil supostamente faz uma caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vou chamar a atenção aqui para você de um trecho dessa carta do Donald Trump, encaminhada, portanto, para o Brasil, para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Trump diz o seguinte, abre aspas, em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta. Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco. Fecha aspas. Vou chamar agora aqui a nossa correspondente, a Raquel Krahenbuhl, direto da Casa Branca em Washington, trazendo mais detalhes desse anúncio. Tá caindo como uma bomba isso aqui no Brasil, Raquel. Bem-vinda e boa tarde para você aí. Oi, Trali. E aqui também ainda há confusão. Conversando com fontes aqui, eles esperavam que uma carta pudesse ser divulgada, enviada para o presidente Lula apenas na sexta-feira. Quando eu fui questionar que as autoridades, eles nem tinham visto ainda que já tinha saído. Agora, então sim, o presidente Donald Trump mandou essa carta ao presidente Lula e foi a primeira comunicação dos dois. A gente lembra que os dois ainda não conversaram, não tiveram uma conversa por telefone desde que Donald Trump assumiu de volta a Casa Branca. Então, como você estava falando, a primeira razão que ele apresentou foi pelo tratamento que o Brasil, nas palavras dele, deu ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele falou que é uma desgraça, que o julgamento é uma caça às bruxas, deve acabar imediatamente. Daí falou que também parte da razão é pelo ataque à eleição que ele chamou, né, de ataque à eleição livre, também pela violação de liberdade de expressão dos americanos, o que a gente já tinha visto também antes, como aquela modificação de vistos, né, de restrição de vistos pelo Departamento de Estado. E daí dizendo que o Brasil vai enfrentar essas tarifas a todos os produtos a partir do dia 1º de agosto, com exceção, segundo uma fonte me explicando aqui, aqueles produtos já taxados, como também como o aço e alumínio, que já enfrentam tarifas de 50%, e também outros produtos de outros setores, como energia e farmacêuticos, que Trump coloca em outra categoria. Agora, depois essa carta falou da questão comercial. Trump disse que o Brasil tem tratado os Estados Unidos de maneira injusta, não recíproca, e que 50% é menos do que deveria ser imposto. Mas a gente lembra, várias autoridades aqui me falando, que até agora o Brasil não estava na lista dos países mais problemáticos na relação comercial. E estava justamente na lista daqueles países que enfrentam apenas a tarifa mínima padrão de 10%, diferente dos outros que a gente tinha falado aqui no dia da libertação, dia 2 de abril, quando houve aquele grande anúncio de tarifas. E essa carta termina dizendo que se o Brasil decidir abrir fábricas aqui nos Estados Unidos ou se resolver abrir mercado brasileiro e eliminar tarifas, isso então pode ser negociado e tem que ser negociado durante as próximas semanas. Agora, houve confusão, porque quando eu perguntei para as autoridades, mas como é que fica a questão da Suprema Corte, porque não depende do governo brasileiro, da Suprema Corte, tem que ser tudo num mesmo bolão, e houve confusão aqui para tentar me explicar isso. Eles falaram que é importante a gente focar nesse último parágrafo, dizendo que se resolver abrir o mercado, eliminar tarifas, então pode ser negociado.
E quando eu pressionei, eles falaram assim, poderia haver uma emenda da Constituição para mudar, então, a lei para que o Brasil possa fazer algo que não dependa da Suprema Corte. Ainda muita confusão aqui, a gente tenta entender. Agora, vale lembrar, Trali, que autoridades brasileiras vinham me dizendo que as tarifas de Trump preocupavam sim, mas que estavam dando tempo porque ninguém sabia onde ia dar, com tanto vai e vem. Nos bastidores, o governo brasileiro estava até feliz que até agora o Brasil não estava no radar, não estava na mira de Donald Trump. As autoridades brasileiras, com quem tenho conversado, estavam até satisfeitas com o andar das negociações, dizendo que eram boas, das negociações com as autoridades americanas. Uma fonte me disse que eles começaram cedo as negociações, eram boas e que os americanos não viam o Brasil como um problema, porque o Brasil tem déficit com os Estados Unidos e tarifas relativamente baixas, tanto que desde que assumiu, uma fonte me falou, Trump não tinha nem mencionado o Brasil até agora, como ele fez depois da eleição, quando dizia que o Brasil cobrava taxas muito altas. Mas tudo mudou depois daquele comunicado dos BRICS, criticando o aumento indiscriminado de tarifas unilaterais, também defendendo moedas locais na transição. Foi aí que Donald Trump foi para as redes sociais, se incomodou. Horas depois do comunicado, ele ameaçou tarifas primeiro aos países dos BRICS. Lula respondeu que o presidente americano não deveria se envolver em assuntos internos de países soberanos e, como eu estava falando, a gente lembra que até agora o presidente Lula e o presidente Donald Trump não conversaram pelo telefone. O governo brasileiro fez uma tentativa de conversa que foi logo depois da vitória de Donald Trump na eleição, mas não conseguiram um horário por conta da questão do G20 que Lula sediava no Brasil. Desde então não houve um outro contato, um outro pedido e os americanos estavam de olho nisso. Uma fonte me disse que até agora o presidente Lula não telefonou para dar os parabéns para o presidente Donald Trump. E agora envolvendo novamente, desde o começo da semana, a questão do ex-presidente, do julgamento do ex-presidente, para falar sobre tarifas. É algo surpreendente, não é como a gente vinha vendo até agora, que era só ligado a questões, na maioria das vezes, em questões comerciais, mas Lula tem usado as tarifas como arma para a política externa dele, não apenas para questões comerciais, é o que a gente tem visto, e essa tarifa de 50% é a mais alta em relação a todos aqueles países que receberam cartas de Donald Trump desde segunda-feira, 21 países. 50% é a mais alta até agora, de novo, não envolvendo apenas ameaças comerciais, mas também relacionado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Trali. E lembrando para você que está chegando agora com a gente aqui na edição das 6, o presidente americano Donald Trump, agora há pouco, mandou uma carta para o presidente Lula, anunciando tarifas, está aí para você, na sua tela, de 50% em cima de todo e qualquer produto que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Isso já passa a valer a partir do dia 1º de agosto.